Olá a todos os ouvintes, as pessoas que acompanham aqui o podcast Aforismos, né? É com grande prazer que hoje a gente está em mais um episódio com uma convidada super especial e falando de uma temática sobre saúde mental, sobre sociedade, sobre, sobre o momento em que nós vivemos. O Aforismos é esse lugar, esse bate-papo gostoso, despretensioso, mas também reflexivo, crítico, em que a gente convida pessoas para pensar, debater e se estranhar mesmo com assuntos cotidianos da nossa vida que nos atravessam, né? Então, estou aqui hoje novamente com minha amiga Isabel Gomes, que sempre está aqui conosco, né? E estamos hoje aqui com a convidada, né, a Neide Oliveira, e vou pedir para elas falarem um pouquinho, darem as boas-vindas e falarem o que acham dessa temática sobre a sociedade do excesso, essa sociedade excitada, essa sociedade do cansaço, como vocês queiram chamar. Então, passo a palavra para a Bel. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, né? A gente nunca sabe quando nossa audiência vai nos escutar. E hoje a gente traz um tema realmente bem curioso, né? Algo que a gente tem que refletir, porque a gente acaba entrando, né? É como se fosse um efeito manada. A gente vai recebendo os estímulos e vai pensando que tem que acelerar e acaba não dando conta, e cada vez mais a gente tem mais objetos, mais estímulos para dar conta. Eu estava falando aqui com o Anderson que só no aparelho celular você tem 3 ou 4 redes sociais para dar conta, né? Então, realmente, a gente acaba ficando muito cansado. E antigamente a gente não tinha todos esses estímulos, dava conta de fazer tudo e se estressava menos, né? Há um contraponto aí, né? A conta não fecha, porque já que a gente tem tantos objetos, tantas maneiras, tantas ferramentas que nos ajudam a fazer as nossas tarefas, por que, que a gente não dá conta? Por que, que a gente está tão cansado? Por que, que a gente está tão excitado? Né? Então, hoje a gente está aqui para pensar o que está acontecendo, né? Que efeito é esse, manada, que a gente vai indo com essa velocidade aí, né? Eu estou lembrando aqui agora que o WhatsApp, assim que saiu, ele só tinha mensagem de texto. E eu acho que eles acharam, né, os idealizadores, que uma forma mais rápida seria também colocar a opção do áudio, né? E agora, se eu não estou enganada, também tem uma opção que você faz um vídeo junto com áudio, né? Então, é assim, é cada vez mais vindo coisas para que a gente acelere, né? Passe essa mensagem, essa informação de forma mais rápida. E a gente vai entrando aí nessa indústria, né? Da rapidez, né? Então, Neide, se apresente. Fale aí um pouquinho da sua trajetória. É um prazer imenso tê-la aqui no nosso podcast. Obrigada, Isabela. Meu nome, eu sou Neide, né? Neide Oliveira, conhecida como Neide Oliveira. Na verdade, o pessoal que conhece mais como Ozineide, mas eu prefiro que chame Neide. Sou psicóloga, professora aposentada, e estou aqui, né? Participando do convite do colega Anderson, um tema muito interessante, né? Muito bacana, como a Isabel falou, e o Anderson também, um tema que chama muita atenção, assim, me chamou muita atenção, porque isso, a gente convivemos com isso aí, né? Com essa vida acelerada, corrida. E isso não é só, eu vejo assim, que não é só nos adultos, as crianças também. Às vezes no consultório os pais chegam
trazendo isso para a criança. Mas quando a gente vai ao fundo, vai procurando saber, é o que? O uso das telas, as redes sociais, as crianças já têm acesso, YouTube, e enfim. Então, assim, isso se torna, até os bebês, meus pais falam que os bebês, quando nasciam, eles dormiam mais tempo, né? Nascia e já tinha aquele sono para dormir, vivia dormindo. Eles dizem assim, eles viviam dormindo. Hoje os bebês acordam, já é chorando, não quer ficar no berço. Já é uma vida, assim, já aquilo acelerado mesmo, tá entendendo? Então, é assim, é um tema muito interessante, porque eu acredito que isso vai, onde chegar, né? Eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com isso, porque o dia a dia, né, nos levam nos levam a trazer ou a levar mesmo essa vida agitada, né, corrida, nos leva a fazer isso aí. E muitas vezes a gente deixa até de se perceber, de se encontrar, porque não dá tempo. Tudo muito corrido, muito acelerado. E é isso, é um tema muito bacana mesmo. Então, Neide, você como psicóloga clínica, né? Eu também dei uma pausa na clínica agora nesse momento, mas eu recebia muito cliente, não sei se é uma realidade de vocês, clientes que se culpam quando não estão fazendo o máximo de si, ou clientes que têm dificuldade de descansar. Porque, assim, estava comentando aqui nos bastidores, que eu gosto muito da forma como os filósofos enxergam o fenômeno. Porque os especialistas, né, ali mais para o campo médico, mais psicólogos, pedagogos, existem muitas pesquisas que vão estudar, assim, como é a receptação da dopamina, como é que são os neurotransmissores, né, e a gente vai para um campo mais médico. Mas eu acho muito míope a gente olhar para os adoecimentos mentais que nós temos hoje na atualidade, como o TDAH, né? Que a gente vai já falar um pouquinho dele aqui, esse esgotamento mental, físico, né? Todos os adoecimentos que estão chegando nos consultórios para a gente também são um fenômeno, penso eu, né? Também são um fenômeno da sociedade em que nós estamos imersos. Então, assim, dois filósofos que eu acredito que contribuem muito para isso é o Byung-Chul Han, né? Que ele vai falar sobre a sociedade do cansaço e de como meio que nós hoje nos vemos como, porque somos meio empresas, né? Nós somos meio empresas de nós mesmos, em que nós somos constantemente avaliados, metrificados, porque quando você vai lá no seu perfil do Google, que, ora, até que ponto é pessoal e até que ponto você é uma empresa hoje, né? Tem lá as avaliações das pessoas que fizeram consulta com você. E eu não digo só, eu digo todo e qualquer profissional, da manicure, ao esteticista, ao médico, né, ao estabelecimento. E o Byung-Chul Han vai falando disso, né? Vai falando de como esse nosso potencial, a gente tem que ser multitarefas, a gente tem que botar o nosso horário de funcionamento. Hoje o meu WhatsApp é business, né? É de negócio. E tem lá, é estranho isso, é preciso que a gente se estranhe com essas coisas. E também outro filósofo que eu gosto muito, né? Assim, que eu estou começando a conhecer agora, é o Christian Tjurk, que é um filósofo alemão, que ele tem 70 e poucos anos, mas ele ainda está atuante. Eu estava falando do trabalho do Christian Tjurk, né, que é esse filósofo alemão, e ele escreveu 2 livros que eu acho que são pertinentes hoje aqui, que é sobre a sociedade. Um livro se chama Sociedade Excitada, e outro, posterior, foi Hiperativo.
E parece que ele está falando, assim, das coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Uma coisa muito interessante que ele coloca é que, assim, antes, a sensação, essa palavra, sensação, era assim, eu estou lendo, né? Estou comendo alguma coisa, é uma sensação comum, natural, e que parece que a sensação tomou uma roupagem de ser sensacional hoje em dia. Então, assim, as nossas sensações, elas precisam ser sensacionais, né? Eu vou viajar, não é uma viagem comum, como era feita há décadas atrás, tem que ser uma viagem sensacional, com fotos maravilhosas. Eu vou fazer uma comida, se ficar instagramável, tem que ser a comida, ou o McDonald's, aquilo, né? E isso é que é noticiado, né? E ele fala também da palavra, eu achei muito legal que ele fala de evento. Ele diz a própria palavra evento mudou, porque antes evento é assim, eu vou num evento, é um evento cotidiano, dia a dia, né? Hoje eu falo que eu vou num evento, é um evento. É assim, eu vou participar de uma cerimônia, porque tudo parece que criou um aspecto midiático, né? E tudo tem que ter entretenimento. Tudo. Você tem que entreter para gerar conexão o tempo todo. Então, por exemplo, hoje aqui, nós, apesar de nós estarmos, né, cumprindo um certo papel social como psicólogos, nós também estamos entretendo, porque de prender a atenção da pessoa ao ponto da pessoa ter audiência, sabe? E a gente entra nessa lógica, né? E eu não sei como é que vocês veem tudo isso, assim. Se vocês se pegam, né? Eu queria perguntar se vocês se pegam em muitos momentos pensando assim, como é que eu vou aparecer nas redes sociais? E ainda tem um negócio assim do marketing pessoal, né? É uma coisa tão estranha a gente dizer isso, né? Não, como é que eu vou fazer o meu marketing pessoal? Agora a gente é empresa também, né? Então a gente se perde nessa coisa de até que ponto é pessoal. Eu vejo muitas pessoas assim, não, eu tenho minha conta pessoal, eu tenho minha conta profissional. E tem gente que fala, não, minha conta é meio pessoal, meio profissional, porque eu sou os dois. Parece que os papéis ficaram meio mesclados, né? Agora tem muito aí, né, Anderson, escutando aqui você, essa questão do advento da internet, porque, queira ou não queira, você começa a ver o comportamento do outro, né, a atitude do outro, e parece assim uma competição. E você começa a ter uma sensação que você está menos, né? Então, eu tenho que correr para atingir o degrau que o outro está. E quando não tinha a internet, até nos bastidores você estava falando do jornal, né? O jornal mesmo de papel, não tinha muita velocidade das notícias, né? Então, agora não, agora é tudo em tempo real. Está acontecendo alguma coisa, você vê ali em tempo real o que está acontecendo, né? Pelas redes sociais, os jornais, por tudo. Então, isso gera exatamente uma moda, uma coisa, chega muito rápido, né? Tudo chega muito rápido até a gente. E a gente parece que não filtra, né? Simplesmente vê aquilo ali e está todo mundo fazendo e tal, então é isso aqui, então vamos, né? Vamos fazer. E não tem aquele tempo de análise, né? Para quê? Por quê? Né? Será que realmente eu preciso? Mas tem aquela sensação de que se não fizer, você está fora, né? É como se fosse um ETzinho ali, porque você tem que estar ali na mídia, né? E até lembrando isso, aqui no meu prédio tem um casal, eles têm 2 filhos, um filho acho que tem 7 anos
e a menina tem 3 anos. Na casa deles não tem TV e as crianças nunca pegaram no celular, sabe? Então, E assim, admirável, Isabel. eu acho muito curioso isso, sabe? Aí eles descem, é só boneca, o menino com a bicicleta, com a bola, né? Até o celular, até eu achei, assim, bacana, né? Por conta da idade e tal. Mas não ter TV, eu achei bem curioso, né? Bacana, Então, difícil assim, ser e hoje. uma coisa que eu percebo, realmente, às vezes eu fico percebendo o comportamento deles, eles são menos excitados, né? Com É certeza. uma coisa ali, e a menina muito pequenininha, mas ela entende todo o comando do olhar da mãe dela, né? Isso me remeteu muito à minha infância, porque antigamente o pai e a mãe só olhava e você já entendia tudo, né? E hoje se perdeu muito isso daí. Por quê? Porque não foi praticado, né? Tá cada um com seu celular, né? Tá cada um no seu mundinho, e a gente está perdendo essa conexão com o outro, né? Então, essa velocidade também nos tira do aqui e agora, dessa presença, né? E a gente está olhando sempre lá na frente, né? Lá no futuro, qual é a tendência, o que é que eu tenho que fazer. E isso faz com que a gente esteja ali sempre naquele loop, né? Naquela velocidade para poder acompanhar. Oi, Márcia. Márcia chegou agora. Oi, cheguei. Oi, Tudo bom, Isabel? Oi, Neide. tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bem? Desculpa, viu, esse atrapalhado meu. Não, sem problema. Aqui é bom que a gente é um bate-papo gostoso que a gente convida pessoas que a gente gosta para estar, né? E para pensar, né? Eu estava falando no início que o objetivo do podcast é a gente reunir pessoas para pensar sobre as coisas que atravessam a vida da gente, né? Então, eu e Bel aqui já pensando sobre os padrões de beleza, sobre a nossa relação com o dinheiro, né? Até que ponto o dinheiro é nosso ou a gente é que é do dinheiro. A gente fica problematizando para fazer essa tarefa de desconstrução, para a gente saber que as coisas não são tão normais quanto a gente acha ou quanto querem que acreditem, que nós acreditemos que sejam, né? E a gente, esse mês, no Instituto, e a gente montou o Instituto Aforismo, Neide é uma das profissionais que está conosco lá. A Márcia também, eu já estou assim para chamar ela assim, você vai ficar aqui com a gente. Tá bom, aceito. Eu só não conhecia a Neide. É uma grande oportunidade hoje conhecer. Neide não disse de onde era, né, Neide? Não Oi? disse de onde era a cidade. Sim, é verdade. Eu sou Disse? do Rio Grande do Norte, Alexandria, cidade pequenininha, interior do Rio Grande do Norte. Estamos bem distantes, né? Pois é, ao mesmo tempo perto agora, né? Sim, é verdade. Bendito seja a internet, né, que permite isso tudo, né? Senão acho que a gente nunca ia ter oportunidade mesmo. Sim. Foi, Márcia, te apresento para as pessoas, né, te conhecerem, que tem os ouvintes também, e a gente vai ficar no YouTube, né, vai ter a edição, mas depois a gente fica no YouTube. E se apresenta um pouquinho, fala o que, que você achou da temática, o que, que você pensa, né? Fala de onde você está falando. Bom, eu sou de São Paulo, eu sou psicóloga, trabalhei muito tempo em recursos humanos, né? Então, na verdade, a minha vida sempre foi trabalhar com pessoas, né? No ambiente corporativo, que é um ambiente duro, né? Difícil. Então, a gente acabava tendo oportunidades de acolher muito, né? As pessoas no ambiente corporativo, porque existe muito despreparo das lideranças, né?
E também não é nem culpo eles, porque eles são promovidos, chegam lá no papel de líder e não estão preparados realmente. E a questão, assim, como ser humano já é difícil você estar pronto, imagina como para você cuidar de outras pessoas, né? Então, o trabalho era árduo ali de poder tanto amparar os colaboradores quanto amparar as lideranças, mas era muito gratificante. E depois, por questões pessoais, eu acabei tendo que deixar a área de recursos humanos e veio pandemia, tudo, né? E aí, na pandemia, eu voltei, né? O que as pessoas me falavam muito, por que você não atende? Eu falava, não, eu não quero atender, né? Hoje eu me arrependo de não ter começado antes, né? Me realizo com o que eu faço, gosto bastante. Então, assim, acho que tudo também tem um momento certo, né, de acontecer. Acho que até a questão da maturidade da gente é outra, e aí acaba aproveitando melhor esses momentos, né? Que mais que eu posso falar de mim? Sou casada, mãe de 2 filhas, são já, posso dizer, mulheres, né? Uma de 23, a outra de 19 anos. E basicamente é isso. Quanto à temática, Anderson, o trechinho que eu peguei aí que você estava falando, eu concordo com você, né? Hoje as pessoas, para terem likes, né, vamos dizer assim, tornam pequenos eventos como algo grandioso, né? E isso muito mais para ter essas aprovações do que para, né? Eu vou numa festa, mas eu tenho que estar lá registrando, vendo alguma coisa interessante para postar. Mas o quanto está sendo curtido de fato por você aquele momento, né? Aquele prato de comida. Então, é muito engraçado. No restaurante, primeiro, é como se fosse, em vez da oração que é feito primeiro a foto, né? Então, quanto que isso está deixando de ser importante, aquele momento. Eu vou em tal restaurante para postar aquilo, né? O que as pessoas vão pensar? E muitas vezes a pessoa está sozinha, está triste, está lá para meio que até ter um agrado para ela mesma e para receber essas curtidas, né? E aí vai lá e conta quantas curtidas eu tive. Mas será que aquele momento estava realmente um momento especial? Porque quando é especial, a gente curte, né? Nem tanto a gente compartilha, assim, né? Interessa para mim, não interessa para o mundo. E aí, quando você estava falando, estava pensando muito nisso, né? Então, pequenas coisas está se fazendo parecer, nossa, o evento, né? A coisa que é grande, que é magnífica, que é maravilhosa. E muitas vezes está vazio, né? Está bem vazio. E isso que você estava falando, Márcia, eu acho muito bacana, o Christian Schurk, que é o filósofo que eu estou falando, que é alemão, ele fala 2 coisas. Primeiro, ele fala que nós vivemos em uma sociedade que tem compulsão de emissão, que nós estamos tendo uma compulsão de estar o tempo todo emitindo imagens, opiniões. A gente entrou nessa compulsão e repetitiva, né? Assim, pegando o Freud, que ele vai dizer também que o prazer e a dor estão... Nós temos uma tendência a repetir, pela gratificação e pelo medo da rejeição, né? Então, assim, às vezes, que a gente vê, né? Pessoas... Teve o caso de uma menina que eu vi no documentário que ela filmou a própria amiga sendo estuprada. Né? E depois teve toda uma repercussão judicial e tudo, mas naquele momento, a exposição, a compulsão de emitir para receber aprovação, likes e ser, de certo modo, entreter, porque a forma que parece que a gente tem conseguido nos últimos tempos, e a gente precisa se estranhar com isso, de se conectar,
buscando entreter o outro, né? E aí a gente vai entrando numa coisa bem problemática. Ele também fala isso do celular, que você falou, tem um trecho que ele diz que antes nós utilizávamos o texto para conseguir lidar com as coisas difíceis da vida, né? Muito durante ali a era medieval, era o texto que a gente ficava rogando, né? E orando, e ele compara isso com o telefone hoje. Eu acho muito legal isso. Ele vai dizer assim, o telefone é uma espécie de texto da atualidade que a gente fica ali, de alguma forma, tentando sobreviver às nossas angústias, né? Ali se expondo e tudo, né? E é muito louco, né? Isso que a gente vive, né? Pode falar, desculpa, Isabel. E essa excitação, né, é muito para o outro, né? É procurando uma aprovação, né? Como a Márcia falou. Antes de comer também, né? Tinha-se uma tradição de uma oração. Agora não, é a foto primeiro, né? Também cabe aí, né? A oração foi substituída pelo celular que bate uma foto ali, porque muito provavelmente a gente não está vivendo para a gente, mas para receber aprovação, aplauso do outro, para o outro poder preencher algo de que não é dessa ordem, né? Por isso que a gente tem recebido tanto nos consultórios pessoas com ansiedade, com depressão, porque cada vez mais a gente não se conhece. A gente está muito para fora, muito do que o outro vai dizer, muito do que o outro vai achar, né? Porque antes você comia ali sua comidinha com sua família, ou então com um amigo, fazia um passeio, e tudo bem, né? E esperava e revelar o filme, né? Ia na Kodak, ia lá revelar o filmezinho, na maior curiosidade de como ficou as fotos. Agora não, você vê ali no momento, já posta no momento, se não gostou, já tem como você botar um filtro, melhorar aquilo ali. Então, assim, quem somos nós? E isso traz realmente uma inquietude, né? Essa incompletude de que o outro tem que me validar, é o outro que vai me completar, é o outro que vai dizer, poxa, se teve muitas curtidas é porque eu sou o cara, né? Foi bacana aquilo ali que eu fiz, independente da minha emoção, independente do que eu senti ali naquele momento, né? Então, assim, não é mais você por você, pelas suas sensações, pelo seu objetivo, pelo que faz sentido, né, para você. Qual o significado que você está buscando? É o significado no outro, é o outro que vai, se ninguém curtiu, se ninguém falou que era bacana, então não foi legal, então você não gostou daquele evento, né, que você participou, porque não engajou, porque não elogiou. Mas, Bel, só complementando, a impressão que dá, e pelo que eu tenho estudado ultimamente, nós temos tido cada vez mais medo de desaparecer, porque parece que hoje, que é o que você estava falando, que nós estávamos comentando do jornal, né? Eu estava comentando com a Bel que eu aprendi lendo que o jornal antes de ser aquele jornal impresso como jornal antes, os jornais eram panfletos que eram distribuídos sem custo nenhum, porque a sociedade precisava estar a par de muitas coisas que era, por exemplo, uma peste, né? Uma inundação que ia ter. Então, a notícia era necessária para informar coisas extremamente relevantes para a sociedade. Depois que os jornais se tornaram negócios, empresas, a notícia tinha que acontecer por conta do lucro.
Então, assim, houvesse ou não houvesse notícias relevantes, a notícia tinha que ser publicada, porque o jornal tinha que ter lucro. E hoje, nós já estamos numa lógica do não papel e do digital. E, por exemplo, é interessante porque fala, né? O audiovisual. Eu acho que tem que inverter esse nome, porque nós temos ficado muito mais visuais do que de áudio, né? Você vê até, por exemplo, próprios artistas. Não é mais audiovisual, porque o áudio não vem mais na frente do visual. Nós temos grandes artistas que, que até cantam muito bem. A Beyoncé, eu acho que ela canta muito bem, mas que não basta só ela cantar muito bem. Ela tem que ser um evento. Ela tem que aparecer. O clipe dela, ela tem que performar. O clipe dela tem que ser esteticamente perfeito, porque o capitalismo, ele estetiza as coisas. E nós vemos também cantores que nem têm um timbre vocal tão belo, mas que eles são tão visualmente performáticos que eles se tornam sensações, né? Então, parece que essa nossa produção cotidiana de notícias tem entrado numa lógica de produtividade extremamente perversa, porque nós nos cobramos o tempo todo a tornar o nosso cotidiano notícias para sermos vistos, porque senão a impressão que dá é que se eu não apareço, eu sequer existo, né? Não sei se vocês concordam comigo, Neide, Márcia. Eu concordo, Anderson, que é aquela história, né, que a gente já ouvia muito na empresa. Quem não é visto não é lembrado, né? E acho que é mais ou menos isso que fica registrado na cabeça das pessoas. E o que a Isabel trouxe, eu acho assim, muito interessante, porque realmente é o que a gente vê no consultório, as pessoas estão vazias de si mesmas, né? Então, elas não... o que você quer ver? Mais ou menos o circo, né? O que você quer assistir? Você quer ver o palhaço, você quer ver o mágico, você quer ver o trapezista, é isso que a gente vai mostrar, é o que o público quer ver. E aí, às vezes, eu estou vendo o meu Instagram profissional, né, porque ali a gente acaba aceitando, né, as pessoas, porque é o nosso Instagram profissional, e eu vejo, assim, algumas pessoas que pedem a conexão, eu aceito, e vou ver quem é a pessoa, né, natural. E eu vejo, assim, meninas novas de tudo, às vezes muito bonitas, fazendo umas danças lá, que com shorts, você fala, meu Deus, né? O que ela está querendo buscar com isso, né? O que ela quer atrair para ela, de alguma forma, né? Então, assim, a questão da pessoa estar tão vazia de si que nem se valorizar ela consegue, né? E a gente trabalha muito essa questão do autoconhecimento, do amor próprio, do autorrespeito, né? Eu falo que é tudo auto, né? Então, tudo que é para mim, que é isso que importa. E a importância é para o outro, né? O que o outro quer ver, e eu estou deixando o que o outro quer, eu estou fazendo para, de repente, ser vista, para receber uns likes, mas me desvalorizando de uma forma absurda, né? Então, assim, totalmente as pessoas estão se perdendo nisso, né? Estão deixando de olhar para a sua felicidade, o que eu costumo dizer, a vida passa, né? Nós estamos aqui de passagem e a gente nem cumpre com os nossos objetivos aqui, né? O que eu vim fazer nesse mundo, né? Para que eu estou aqui? Para evoluir, para crescer, para sair daqui melhor do que eu entrei, né? Para deixar legados, para uma série de outras coisas boas, e o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Estou deixando ela vazia, estou agradando, né? Sendo palhaço do circo, para agradar as outras pessoas, para os outros acharem que eu estou feliz,
para os outros acharem que a minha vida é perfeita, né? E, na verdade, vivo na infelicidade, na tristeza, na dependência, né? Acho que existe uma dependência de outras pessoas, e isso é muito triste, né? É muito triste você depender de aprovações, depender de gente que vai falar, pô, legal, tá, você tá bonita, e que muitas vezes também nem é sincero, né? Às vezes a gente posta lá uma foto, você tá linda, aí você vai, tá, obrigada, tá, você também. Mas, assim, é isso que a gente acaba vendo, né? Ah, linda, linda, olha. E às vezes as pessoas até que nem gostam de você, mas vão lá e colocam também alguma coisa, né? Então, é isso que é muito engraçado, essa necessidade que a gente acaba tendo, essa dependência de ter essas aprovações, de ter essas curtidas, e cada vez mais vazio, né? Então, quando a pessoa tá cheia dela mesma, então ela talvez nem precise. É lógico, é sempre bom um elogio, mas não é isso que vai me mudar minha vida, né? Então, sei, acho que falta muito a pessoa realmente se voltar um pouco mais para ela e até ter um pouco mais de autojulgamento, né? Não preciso que as outras pessoas falem, eu tenho bom senso, eu olho para mim, eu me aprovo, eu me reprovo, muitas vezes, né? Eu fiquei aqui pensando, Neide, a gente vai falando muito aqui no podcast, mas assim, você vai colocando e vai falando que as ideias vão vindo. Você quer falar alguma coisa? Eu tenho aqui já uma coisa. Eu não estou te ouvindo, Neide. O teu microfone está. O som. Eu falei assim, que tá me ouvindo? Achei interessante o que a Márcia falou, porque além das pessoas quererem ser vistas, Márcia, elas também querem aprovação, ser aprovadas, né? E aí, onde está o vazio? Se ela não for aprovada, um pouco, por exemplo, como você citou aí, a questão das fotos, não for visualizado, não for curtido, tiver curtição, a curtida, né? Não tiver a aprovação, comentário, como você falou, linda, embora que às vezes nem é, a pessoa diz só para agradar, como você falou, né? E se não tiver, isso vai desmoronar a pessoa. Por quê? Porque ela não está nela mesma, ela está esperando, ela não está se vendo, se observando, se aprovando, ela está esperando a aprovação do outro. Esperando a aprovação do outro. E aí é onde chega a questão da ansiedade, da depressão, enfim, né? Esse problema vai... E assim, se nós pegarmos hoje os adoecimentos da moda, né? Eu vou falar da moda, não dizendo que as pessoas estão inventando um modo de adoecer, porque eu acredito muito que o adoecimento é muito comprido para as pessoas, né? Mas a gente sabe que, assim, em cada momento cultural, houve um período de adoecimento mental característico, né? A gente pode ver aí as histéricas na época do Freud, né? Porque havia naquela época uma repressão muito grande da sexualidade e de vários outros fatores, e a histeria surgiu como um fenômeno social, né? E hoje nós vemos o esgotamento mental, né? Nós vemos aí o TDAH. Gente, o que eu mais vejo são pessoas falando de TDAH. E eu acho que é muito delicado você dar um diagnóstico ou se auto-intitular ou dizer que tem TDAH com uma doença, uma patologia fixa que é aquilo que eu sou, sabe? Porque, assim, eu gosto muito do olhar dos filósofos e de como, assim, embora eu ache importante um adoecimento mental, né, caracterizado ali pela psiquiatria e pela psicologia, e ter esse olhar, esse viés, né, de dar essa ajuda, até medicamentosa, tratamento quando necessário,
Mas eu também acho que a gente não pode desconsiderar o sair falando que todo mundo é TDAH sem contar, sem perceber onde nós estamos imersos hoje, né? Porque, assim, eu estava até comentando aqui com a Bel, né? Se a gente pegar um exemplo, por exemplo, de um cara que está se bronzeando ao sol. Então, você passa e diz assim, ó, o cara está relaxando. Mas aquele mesmo cara que está bronzeando no sol, ele pode estar com fone de ouvido ouvindo o jogo, pode estar lendo alguma revista, alguma notícia, e pode estar mascando chiclete. E aí você chega para uma pessoa dessa e fala assim, fulano, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Ele está fazendo o quê? Ele está relaxando, se bronzeando, ele está ouvindo o jogo, ou ele está lendo, ou ele está mascando chiclete. Então, assim, essa desassociação da nossa atenção, né? Tem alguns filósofos até que dizem, sabe o quê? Que a nossa atenção está em risco. E se a gente não fizer nada, é capaz dela acabar. Porque a nossa atenção, ela cicla, ela muda numa velocidade hoje tão grande que a gente muitas vezes se perde. E eu digo que, assim, essa sociedade excitada, a gente está falando de excitação de uma forma geral, mas é um fenômeno tão louco, porque a gente está cada dia mais excitado, porque eu vou me tomar como exemplo. Quando termina o dia, que eu tento botar o meu celular no modo avião, desacelerar, para eu conseguir relaxar, eu tomo um banho e tudo, boto um streaming, uma Netflix, vou ver alguma coisa. Porque está sendo cada vez mais difícil você deitar na cama, olhar para o teto e o seu cérebro entender que você está relaxando. Até para você relaxar hoje, você tem que muitas pessoas, e eu me coloco nesse lugar, você precisa se estimular para conseguir relaxar. E aí, eu acho assim, incrível. Por exemplo, a Netflix lançou uma coisa que é assim, um dia para você dormir melhor. Existem produtores que usam áudio, aí colocam uma massinha, e vão fazendo som, e vão falando uma voz mais assim, para você conseguir. E você já pensou como isso? Aí todo mundo fala, é TDAH para lá, TDAH para cá, mas a gente não para estranhar todo esse movimento. Né? A Bel falou, né? A Bel estava falando que antes nós achávamos que o celular vinha para descomplicar a nossa vida e nos desatarefar. Mas olha que louco, parece que a gente se sente muito mais atarefado com o celular, porque o celular concentrou tudo num canto só. E às vezes eu penso que a gente olhar como se a gente estivesse diante de um espelho, sabe? Porque o celular faz muitas tarefas e nós estamos nos exigindo corresponder no outro lado do espelho a também sermos multitarefas. Porque se o celular concentra máquina de fotografar, área de comunicação, ligar, falar com o banco, não sei o quê, tudo ao alcance da nossa mão, nós somos os operadores e até certo ponto eu nem sei quem está operando quem nesse lado do espelho, porque ainda essa semana eu e Bel estávamos em reunião e a pessoa, né, a nossa colega que trabalha com gestão de tráfego, falando para a gente, vocês sabem, eu mando para vocês o script e tem um aplicativo tal que a inteligência artificial faz, e eu, dentro daquilo, eu digo assim, gente, eu estou errado, porque agora, nem as minhas próprias palavras, eu estou, para me expressar, eu tenho que uma inteligência artificial escrever e eu tenho que
a programação das redes sociais me dizem que para eu chegar às pessoas que eu quero comunicar, com quem eu quero me conectar, eu tenho que agir de forma A, de forma B, de forma C, e a gente vai engolindo isso, e muitos de nós não vamos tendo esse senso crítico de falar, pera, e eu tenho mesmo que reproduzir isso desse jeito, então o enquadro é esse, né? Aí a gente tem que comprar um celular melhor e a gente vai entrando nessa superprodução de produzir mais para comprar mais para corresponder à expectativa, né? Ai, que coisa louca essa que a gente vive, viu? Mas, de repente, né, Anderson, tem uma indústria toda por trás disso, né? Então, que está nos empurrando goela abaixo e a gente vai comprando tudo isso, né? E esse é o novo. Por quê? Porque, como a Márcia estava falando aí de empresa, né, aí me remeteu a uma paciente minha que ela foi trabalhar numa concessionária de carro e ela teve maior dificuldade, ela acabou saindo, porque lá ela tinha que fazer vídeos vendendo o carro, como se estivesse chegando na loja, fazendo aquilo, e ela não conseguia se adaptar àquilo, né? Porque, assim, gravar vídeo para algumas pessoas é super simples, é super fácil, mas tem pessoas que não gostam, né? Então, hoje, as empresas também usam o teu celular para mandar mensagem, para mandar tarefa, o tempo todo, né? Você sai da empresa, termina o teu horário, mas dependendo do teu cargo, continua, né? Chegando ali notificações, né? Então, assim, como estar nesse novo momento, né? Que você tem que estar conectado o tempo todo, por conta também, muitas vezes, do trabalho que exige, e, ao mesmo tempo, não se render tanto a isso, né? Para você se perceber também. E é interessante. Você terminou? Desculpa, Isabel. Sim, Márcia, pode falar. Não, e é interessante quando você fala, né, desse caso, e aí vamos supor, pegar esta pessoa para que, bom, se eu tenho que manter o meu emprego, de repente eu tenho que fazer vídeos, eu tenho que fazer coisas que eu não me sinto bem fazendo. E aí a pessoa começa a fazer. E o quão mal faz isso para ela, né? Mas para ela estar enquadrada nisso, ela precisa fazer. Então, quantas pessoas que, de repente, né, olham algumas coisas, na nossa profissão mesmo, né? Você vai lá, você vai fazer um vídeo, você vai falar, então tem profissionais que são maravilhosos, fazem isso numa boa, às vezes mais fazem do que mais demonstram do que realmente são, né? E aí outros que são tão bons que não conseguem fazer, aí se começam a se culpar, né? Assim, pô, eu preciso fazer alguma coisa, aí não fica tão legal. Aí você fala, pô, que porcaria. Então, assim, será que a pessoa tá fazendo... olhando para um determinado, né, uma determinada situação e falando assim, isso tem a ver comigo? Né? Faz sentido para mim? Eu preciso fazer isso? E se respeitando ou não? Ou a pessoa está meio que se violentando para fazer algo que não tem a ver com ela, trabalhar num lugar que, de repente, ela não se identifica com a política de trabalho de lá, né? Então, para quê? Para essa questão da aceitação, né? Eu trabalho muito com as pessoas, principalmente no caso de empresas, falo, você está dentro de um processo seletivo, você está sendo escolhido pela empresa, mas lembra que você também está escolhendo a empresa. É uma via de mão dupla, né? Para que as pessoas não se sintam, nossa, eu fui aprovada, eu vou aceitar.
Só que, assim, toma cuidado para que não seja uma felicidade momentânea, né? Você, nossa, eu fui aprovado na empresa X. Legal, estou feliz, estou postando lá que, olha, estou trabalhando, meu crachá, estou super legal aqui. Daqui um mês a pessoa está infeliz, está triste, porque escolheu mal, né? Então, o quanto que o autoconhecimento, né? Você saber quem você é, o que você quer, para onde você quer ir, tem a ver com a política dessa empresa, com a cultura dessa empresa, né? Eu estou disposta a abrir mão de algumas coisas em detrimento desse emprego ou não, né? Saber realmente o que está te agradando, o que você quer para você, não para o mundo, não para que as pessoas saibam, nossa, você trabalha nessa multinacional, legal. Quantas pessoas estão dentro de uma multinacional doentes, tristes, infelizes, né? E outros que estão em empresas nacionais, que estão bem, estão felizes, outros com a sua própria empresa. Não tem aquele glamour de uma multinacional, mas tem a felicidade, né? Então, o voltar para si, né? Fazer o que faz sentido para você e não para o outro, né? Então, essa questão das mídias, tudo, é muito voltado ao outro. Então, cada vez mais a gente sai de nós e para o outro, para o mundo. O olhar está para o mundo. E o olhar para nós. E o nosso cuidado com a gente. E aí, quando a gente está com a gente, exploda o mundo. O mundo não me interessa, interessa a mim. Interessa o meu mundo interno, o meu mundo de minha família, meus amigos, né? Porque o mundo é gigante, tem um monte de coisa legal, né? A gente ter esse acesso, que eu falei da Neide, né? Talvez se a gente não estivesse aqui, a gente não teria a oportunidade de conhecê-la. Mas, em contrapartida, assim, se a gente ficar com esse olhar só para o mundo externo, a gente se perde da gente. E aí... Tem um preço, né, Márcia? Tem um preço alto aí que a gente tem que observar, né? Muito, muito alto, muito caro, né? Aí você vê Márcia, as doenças das empresas. Eu quero pedir aqui, por favor, vocês, a compreensão de vocês, eu vou precisar sair, que eu tenho um compromisso agora às 6 horas, 18 horas, já está passando o horário, eu vou precisar sair, me ausentar, certo? Foi um prazer imenso conhecer a Bel, a Márcia, né? Eu já conheci, fazer parte dessa live. Muito obrigada pelo convite. E um abraço para vocês, e eu espero a gente se ver em outra oportunidade, tá? Tchau. Tchau. A gente que agradece, Neide, a sua presença. Tchau, tchau. Então, gente, pegando o gancho aí, só para a gente ir já fechando, né, a conversa, quando vocês estavam falando isso, que Bel começou e a Márcia complementou, existe também uma pressão muito grande sobre as pessoas de estarem nas redes sociais, de estarem produzindo, né? Por exemplo, se você é professor universitário, mesmo que seja de universidade pública e tudo, né? Os próprios alunos, né? Vão falar, professor, mas você não tem, e vai ter o evento, o senhor tem um renome tão grande, mas o senhor não aparece, né? Você não está falando do seu trabalho, é necessário, né? Então, muitos de nós, eu fiquei pensando no exemplo da Bel, né? Assim, dessa cliente dela, eu não sei até que ponto isso é uma questão. Eu acho que é uma escolha, mas é uma escolha até certo ponto mediada, né? Porque, por exemplo, às vezes você precisa muito do trabalho, e o trabalho te exige isso, você entra numa pressão de dizer assim, isso me surgiu, essa é a oportunidade que me abriu as portas e eu tenho que me adequar a isso, né? E a gente
Quantas vezes eu já não desativei redes sociais e depois de um tempo, por exemplo, há pouco tempo, há poucos dias, eu desativei minhas redes sociais porque estava querendo dar uma pausa. Mas como estou fazendo um instituto, aforismos e tudo, a moça que trabalha com tráfego conosco diz assim, Anderson, mas seria bom para a empresa, para o negócio. Se você repostasse, você tem um certo número de seguidores, você tem muitos seguidores que são psicólogos também, que podem conhecer o Instituto. Então, eu reativei. Não estou movimentando muito, porque não estou na vibe de movimentar muito, mas, assim, existe uma pressão que muitas vezes vai sendo colocado, então a gente vai cedendo, a gente vai mudando, a gente quase que vai sendo de alguma forma, obrigada a ter que, né? E é importante a gente ter esse senso crítico, perceber que o mundo existe, está desse jeito, tirar o véu e olhar para como as coisas estão, de como nós estamos sobrevivendo a esse imediatismo, essa inundação de excitação, de sobrecarga, de modos de vida que tentam ser mais minimalistas. Eu acho que nunca tenho falado tanto sobre, gente, meditação, né? Hoje tem se falado tanto também sobre meditação, mas meditação é a capacidade do ser humano de dar uma pausa, de conseguir aquietar os pensamentos. Olha que coisa, né? Mas nunca tem se falado tanto sobre os benefícios da meditação e tudo, porque a gente não tem conseguido se aquietar, tem sido cada vez mais difícil do que a gente vive. Né? E assim, de excitação, a gente pode usar excitação visual, grande estimulação, mas excitação sexual também. Né? Antes, até o acesso ao pornô era em locadora, né? Tinha uma certa, né? Eu lembro quando eu comprei minha primeira revista pornô, foi assim, super escondido, ainda foi 16, 17 anos, porque não tinha acesso. Hoje, qualquer pessoa que tem acesso à internet tem uma grande estimulação que muitas vezes adoece até o jeito como você se relaciona, porque ali a indústria pornô é um sexo que é como a gente estava falando, né? Não é uma sensação normal sexual, é um sensacionalismo, é uma coisa que é extremamente midiática, gravada, regravada, não tem a ejaculação muitas vezes, é creme, e a gente vai entrando nessa excitação, prejudica até a nossa própria excitação em todas as áreas, né? Não sei. Então, assim, eu queria finalizar com essa reflexão. Queria passar a palavra para vocês, fazerem, assim, um fechamento sobre o que vocês acharam de hoje. Queria agradecer a presença da Márcia, da Neide, que já se foi. E é isso, gente. Espero que a gente tenha esse senso crítico para estabelecer mais nossos limites e perceber que o mundo está aí, mas que a gente não precisa engolir e adoecer com isso. Obrigado. Eu acho que esse fechamento que você fez, Anderson, está perfeito para uma reflexão, né? Para sair daqui realmente pensando nisso. O mundo está aí, mas a gente tem que ter senso crítico e tem que ter consciência de tudo isso, né? Do que está acontecendo. Às vezes a gente até é manipulado, mas assim, eu sei que eu estou sendo manipulada, né? Então, assim, ter consciência disso tudo. Então, assim, achei perfeito esse teu fechamento, não falaria nem muito mais coisas, não, porque eu acho que é essa reflexão que a gente tem que levar daqui para ficar reverberando na nossa cabeça, entendeu? Tá perfeito. Eu só tenho que agradecer esse convite. Adoro estar com vocês. Assim, acho que já é a segunda oportunidade aí que eu estou com a Bel também. É sempre muito rico. Obrigada, viu? Coisa boa, né?
É assim, eu fico com aquela minha frasezinha que desde a semana passada ela está comigo, né? Cuidado com o vazio de uma vida cheia demais, né? Então a gente tem que ponderar, ver o que é necessário, porque às vezes a gente busca coisas, quer coisas que a gente nem tem necessidade, né? Então, que a gente se analise um pouco mais, ver se a gente precisa realmente, né? Que há uma competitividade aí velada, né? Quando a Márcia falou que às vezes a gente escuta alguns profissionais que têm uma relevância muito grande e que às vezes a gente avalia e vê, poxa, eu falaria sobre esse conteúdo com a mesma propriedade e até melhor, né? Mas é aquela questão da oportunidade, né? Do escalonar, do chegar lá, né? Tem todo um trabalho por trás, né? E quando a gente quer crescer nesse mundo virtual, a gente vai ter que usar realmente algumas ferramentas ao nosso favor, né? Então, fica aí realmente essa reflexão de usar com moderação o novo, né? Porque se a gente passar dos nossos limites, aí sim, né? A gente vai começar a ficar muito excitado e cansado. Perfeito. Então é isso, gente. A gente finaliza aqui mais esse podcast do Instituto Aforismos, que fica disponível no Spotify e no YouTube a partir de amanhã, tá? Todas as convidadas que estiveram conosco aqui, a gente vai disponibilizar, né, se elas quiserem, as contas profissionais delas, que vocês podem estar entrando em contato e conhecendo mais de perto o trabalho delas. E é um prazer sempre estar aqui pensando, debatendo, tendo esse senso crítico diante da vida. E, mais uma vez, muito obrigado. Nos acompanhe nas redes sociais. E hoje ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau.